Jesus envia 70 discípulos para o campo missionário. Este envio era a primeira aula prática para seus discípulos. Mas, ao enviar, Jesus faz algumas recomendações para eles. Estes não são enviados de qualquer maneira. Nós sabemos que missões não é algo secundário na vida da igreja. Missões é a razão da igreja. E tudo que ela produz deve ser pensado em missões. Também sabemos que missões não é apenas em outro país. Não é missionário somente aquele que é enviado pela igreja a algum lugar específico. Todos somos missionários e todos os lugares que frequentamos é campo missionário para nós. Diante disso, eu gostaria de ver algumas recomendações de Jesus para nós, os seus missionários. Em nosso texto, no versículo 1, eu gostaria de destacar 2 a 2. A obra de Deus não é feita sozinha, é realizada em equipe. A obra de Deus exige solidariedade e não solidão. Não devemos pensar que podemos fazer a obra sozinhos. Não devemos ser egoístas ou pensarmos que as coisas só vão sair bem se nós a fizermos. É muito importante sempre termos, no mínimo, uma pessoa na retaguarda. Alguém que esteja intercedendo enquanto você fala, que esteja confirmando e ajudando em suas palavras. No verso 3 e 4, aprendemos que precisamos depender totalmente de Deus. Sair para a realização da obra de Deus exige de nós abandono de todos os nossos recursos. Precisamos nos tornar totalmente dependentes de Deus. Fazer a obra de Deus exige de nós fé. Enquanto estivermos baseados em nossos recursos, não agimos por fé. O que é a fé? Hebreus 11, 1 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Todo homem ou mulher convocados para viver integralmente na obra precisa aprender a confiar plenamente em Jesus. Com certeza Deus o colocará em situações das quais ele terá que esperar somente nele. Depender de Deus significa estar completamente debaixo de sua orientação. O pastor que pensa ser sustentado pela igreja vive para agradar a igreja e não a Deus. Tem medo de ser mandado embora, afinal quem o sustentaria? O não ter nada pode significar ter tudo em Deus. Deus pode usar seu pai, sua mãe, sua família, amigos para te sustentar ou mesmo a igreja. Mas é importante saber que é Ele que te sustenta e não os instrumentos que Ele usa. No verso 5 do nosso texto, nós aprendemos que devemos levar paz. O servo de Deus sempre deverá levar paz por onde for. Não importa a situação em que ele vive. Não importa se está vivendo período de escassez ou de fartura. Mas terá que anunciar a paz. Levar paz a todos que abrirem suas portas para eles. O homem de Deus deve sempre manter uma atitude positiva, demonstrando dessa forma a paz que anuncia. O enviado de Deus não foi chamado para julgar, mas para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Assim como Jesus não veio para julgar, mas para salvar. O versículo 9 do nosso texto diz que devemos curar os enfermos. Jesus não está falando de cura espiritual. Jesus está falando de enfermidades físicas, de realidades palpáveis. Muitos de nós aceitamos bem os versos anteriores, mas ao chegar aqui tentamos espiritualizar as palavras de Jesus. Tentamos dar nova dimensão a essas palavras. Isso porque nos falta fé.
para orarmos pelos enfermos. Nos falta ousadia, nos falta coragem. Não fomos ensinados a colocar nossa fé em prática. Marcos escreve em seu evangelho que todos os que crescem no nome de Jesus colocariam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, e expeliriam demônios e falariam novas línguas. Marcos 16, verso 17 e 18. É a palavra de Deus que nos diz que se crermos, oraremos pelos enfermos, expulsaremos demônios em nome de Jesus. Lucas descreve que os discípulos ficaram maravilhados porque os demônios os obedeciam a usar o nome de Jesus. O mestre nos adverte que não ficassem felizes por isso, mas porque os nomes deles estavam rolados no livro da vida. Essa era a razão de poderem usar o nome de Jesus. Ao olharmos os ministérios de Pedro, João, Paulo, estes obedeceram esta ordem de Jesus. Muitos homens e mulheres de Deus ainda hoje obedecem, e por causa disso têm visto muitas curas e milagres. E nós, o que fazemos como igreja diante dessa verdade? O que você tem feito? Quantas pessoas foram curadas por você em nome de Jesus? Quantos demônios você já expeliu? Estes sinais acompanharão os que creem no nome de Jesus. Estes sinais têm se manifestado em sua vida, na vida de nossa igreja. Você não deve correr atrás destes sinais, mas eles têm se manifestado por onde você passa. Não fomos enviados para o campo missionário de qualquer forma. O mundo é nosso campo missionário. Nossa cidade é nosso campo missionário. Nossa escola é nosso campo missionário. Nosso local de trabalho é nosso campo missionário. Nosso prédio onde moramos é nosso campo missionário. Faça a obra no mínimo em 2, em equipe, tendo sempre um na retaguarda. Lembre-se, tudo que fizer para Deus deve ser debaixo da orientação dele. Dependa de Deus em tudo. Esteja sempre pronto a anunciar paz, salvação. Não julgue ninguém. Creia no poder de Deus. Quando houver oportunidade, ore pelos enfermos. E com certeza, você viverá experiências maravilhosas com Deus. Deus te abençoe.